Então, vamos iniciar mais uma aula de isomeria plana, onde vamos trabalhar os tipos de isomeria. Isomeria quer dizer são substâncias de fórmula estrutural diferente que apresentam a mesma forma molecular. Então, quando você observar substâncias diferentes, um exemplo, um aldeído e uma acetona, mas que eles apresentam, nesse caso, a mesma forma molecular, você está trabalhando com isomeria. Então, isomeria é isso. São substâncias de fórmula estrutural diferente que apresentam a mesma forma molecular. Tem que apresentar a mesma fórmula molecular. Iso quer dizer igual, meros parte, a mesma parte. Então, nesse caso, tem que apresentar a mesma fórmula molecular e não a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é diferente, por isso que são substâncias diferentes que apresentam a mesma forma molecular. Então, a classificação de isomeria. Tem isomeria, se divide em isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana tem a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de função, são funções diferentes. A isomeria de metameria, quando está em posição diferente, o grupo, o éter, por exemplo, tem a isomeria de tautomeria, que é quando ocorre o equilíbrio, e tem a isomeria do tipo espacial, que ela se divide em duas, a geométrica e a ótica. Isomeria de cadeia, quando ocorre quando você tem núcleos diferentes, você tem, nesse caso, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Então, quando você tem substâncias, nesse caso, de estrutura aberta e fechada com a mesma fórmula molecular, mas a fórmula estrutural é diferente, você está trabalhando com isomeria de cadeia. Exemplo, o propeno e o ciclopropano. Nesse caso, o propeno é uma substância de cadeia aberta e o ciclopropano é uma substância de cadeia fechada, mas ambos apresentam a mesma forma molecular, C3H6. Então, nesse caso, eles são isômeros, porque eles apresentam a mesma forma molecular, mas eles são substâncias diferentes, eles têm estrutura diferente. Então, quando ocorrer isso, é isomeria. E nesse caso, é isomeria de cadeia, porque você tem uma cadeia normal, nesse caso aberta, uma cadeia aberta, e você tem uma cadeia fechada. O outro exemplo, você tem uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Essa cadeia da parte superior, o metilpropano, ela é ramificada e a cadeia de baixo, ela é normal, que é o butano. Então, nesse caso, o butano de cadeia normal e o metilpropano, que é a estrutura superior, que é uma cadeia ramificada, eles são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque eles apresentam a mesma forma molecular, C4H10. Tem 4 carbono e 10 hidrogênio. Então, nesse caso, eles são isômeros. De que tipo de isomeria? Isomeria de cadeia. Quando ocorreu casos desse jeito, são substâncias diferentes com a mesma forma molecular. Então, eles são isômeros. E nesse caso, isomeria de cadeia. Você tem uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Agora vamos ver a isomeria de posição. Quando é que ocorre? Isomeria de posição ocorre quando há uma posição diferente no radical, no grupo metil ou etil, quando esses radicais estiverem em posição diferente, ou quando a ligação dupla ou ligação tripla estiver em posição diferente, porque às vezes a ligação dupla está numa substância, tipo o but-1-eno, e já tem o but-2-eno. Então, nesse caso, a ligação dupla já está em posição diferente. Então, quando ocorre isso, é isomeria de posição. Ou, por exemplo, você tem o 2-metil, 2-metilpentano, e tem o metilpentano, já são tem o 3-metilpentano. Ou outro exemplo, você tem o 2-metiloctano e tem o 3-metiloctano. Nesse caso já ocorre a diferença na posição do grupo metil. Então é isomeria de posição. Nesse exemplo temos o but-1-eno
e o buteno-2-eno, como eu já falei para vocês. Vocês podem observar que no buteno-eno a ligação dupla está no carbono 1 e o buteno-2-eno a ligação dupla está no carbono 2. O que está alterando aí a diferença do buteno-eno para o buteno-2-eno é a posição da ligação. Então, quando ocorrer a diferença na posição da ligação, é isomeria de posição, porque eles são substâncias diferentes. O buteno-eno é diferente do buteno-2-eno. Eles apresentam propriedades diferentes, ponto de fusão, ebulição. Nesses casos, as propriedades são diferentes. A forma molecular é a mesma, C4H8. Mas nesse caso, eles apresentam fórmula estrutural diferente. A posição da ligação do buteno-eno é diferente do buteno-2-eno. Então, nesse caso, o que são isômeros? São substâncias que apresentam fórmula estrutural diferente, porém com a mesma forma molecular. Então, o buteno-eno e o buteno-2-eno apresentam a mesma forma molecular, C4H8. Então, nesse caso, eles são isômeros, isômero de posição. Outro caso de isomeria de posição ocorre no caso desses álcool. Tem o própan-1-ol, onde a hidroxila está no carbono 1, e tem o própan-2-ol, que nesse caso a hidroxila está no carbono 2, mas eles são isômeros, porque eles são estruturas, são substâncias de fórmula estrutural diferente. Ó, não é igual, o própan-1-ol, a hidroxila está no carbono 1, e o própan-2-ol, a hidroxila está no carbono 2, por essa alteração na posição da hidroxila, eles apresentam propriedade diferente, mas eles apresentam a mesma forma molecular. Então, nesse caso, eles são isômeros. Eles têm a mesma forma molecular C3H8O. Então, nesse caso, ocorre uma alteração na posição da hidroxila. Então, eles são isomeria de posição. Isomeria de função ocorre quando você tem substâncias de funções diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Exemplo, em caso de álcool e éter, pode ocorrer a isomeria de função, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Vamos ver os exemplos. Um exemplo de isomeria de função com álcool e éter. Temos o etanol, de forma molecular C2H6O, e também temos o metóximetano, de fórmula molecular C2H6O. A diferença é que no primeiro exemplo, o etanol, você tem a hidroxila ligada a carbono saturado. Então, nesse caso, é um álcool do tipo etanol, porque tem 2 carbonos. E o segundo exemplo não é álcool, não é o mesmo grupo, não é a mesma função. Tem um oxigênio no meio de carbono. Então, nesse caso aí, você que já estudou os grupos funcionais anteriormente, você sabe que aí é um éter, que é quando tem um heteroátomo no meio de carbono, do tipo metóximetano. Então, nesse caso, eles são isômeros, porque eles apresentam fórmula estrutural diferente. Um álcool é diferente de um éter. Então, eles apresentam fórmula estrutural diferente. Porém, eles têm a mesma fórmula molecular, C2H6O. Então, nesse caso, eles são isômeros do tipo de função. São funções diferentes. Um exemplo de aldeído e cetona. Isomeria de função de aldeído e cetona. Temos, nesse caso, propanal, de fórmula molecular C3H6O. E temos a propanona, que é uma cetona de fórmula molecular C3H6O. Nesse caso, temos a terminação CHO, que é a carbonila ligada a hidrogênio, que é a característica de um aldeído. E temos a propanona, que é esse CO, é a carbonila no meio de carbono, cetona. Então, nesse caso, são substâncias de fórmula estrutural diferente com a mesma forma molecular C3H6O. Então, é outro tipo de isomeria de função. Ocorre também isomeria de função, nesse caso, entre aldeído e cetona. Para finalizar essa parte de isomeria de função, temos o caso de isomeria entre um ácido e um éster. Ácido é quando ocorre essa terminação COOH ou carbonilo ligado à hidroxila. E nesse caso temos o ácido propanóico, que é um ácido de 3 carbono, de fórmula molecular C3H6O2.
que ele é isômero do etanoato de metila, que é um éster, de fórmula molecular também C3H6O2. Nesse caso, eles são isômeros porque eles apresentam fórmula estrutural diferente, a fórmula estrutural de um é diferente do outro, porém a fórmula molecular é a mesma, C3H6O2. Então, nesse caso, ocorre isomeria de função, porque você tem substância de função diferente. Você tem um ácido e um éster. E temos o caso de metameria, ou compensação, que ocorre quando você tem a alteração, nesse caso, da posição do grupo funcional, que ocorre nesse caso aí do éter. Você tem o etoxetano e você tem o metoxpropano. Você pode observar que a posição desse heteroátomo, que é o oxigênio meio carbono, que faz parte do grupo do éter, você tem ele em posição diferente. Aí você tem no meio da cadeia, o primeiro exemplo, o heteroátomo, o oxigênio está entre dois carbonos do lado esquerdo e dois carbonos do lado direito. E já no segundo exemplo, você tem o oxigênio depois do primeiro carbono. Então, nesse caso, está ocorrendo uma alteração na posição do heteroátomo na cadeia. Então, o grupo funcional está variando a posição. Então, não é isomeria de posição, é isomeria de metameria ou compensação, quando ocorre a mudança do mesmo grupo na cadeia. E nesse caso, o etoxetano, que é um éter, ele apresenta a mesma fórmula molecular do metoxpropano, C4H10O. Então, nesse caso, ocorre a isomeria de metameria ou compensação. Aqui temos outro exemplo de isomeria de metameria ou compensação, que nesse caso está ocorrendo a alteração na posição do grupo do éster. Você tem aqui o éster no início da cadeia e você já tem no segundo exemplo o éster no meio da cadeia, mas eles apresentam a mesma forma molecular, então nesse caso é isomeria de compensação ou metameria. E nesse caso temos no caso dessas aminas, tem a alteração na posição, tem nitrogênio, tem mudando o nitrogênio no meio da cadeia, a posição deles. Então, nesse caso, ocorre também isomeria de metameria compensação. Está ocorrendo apenas uma alteração na posição do nitrogênio. E temos, para finalizar, da isomeria plana, a isomeria de tautomeria, que ocorre no caso do enol com um aldeído. No caso, quando você tem um grupo funcional enol, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ocorre esse equilíbrio dinâmico, equilíbrio de tautomeria ou isomeria de tautomeria. Você pode chamar isso de isomeria de tautomeria ou equilíbrio de tautomeria. Ocorre quando há a presença do grupo funcional enol. Nesse caso, ocorre um equilíbrio dinâmico e o enol apresenta a mesma fórmula molecular do aldeído. Então, nesse caso, o C2H4, a fórmula molecular desse enol é igual à fórmula molecular desse aldeído, C2H4O. E quando vocês podem observar essas duas setas reversíveis, nesse caso ocorre um equilíbrio dinâmico. Então, nesse caso, é a isomeria de tautomeria. Vocês conhecem de cara porque tem essas duas setas de sentido oposto, que significa o equilíbrio dinâmico, que é um equilíbrio de tautomeria. Então é bem fácil conhecer que sempre vai ter a presença do grupo enol e aldeído. E o outro exemplo é quando ocorre a presença do enol e cetona. Então, enol e aldeído, enol e cetona. Nesse caso do enol e cetona também ocorre o equilíbrio dinâmico, equilíbrio de tautomeria. Então, obrigado aí pela atenção de todos e na próxima aula vamos trabalhar os outros tipos de isomeria.